Olá, boa noite. Vamos dar início então ao nosso webinar. Sejam bem-vindas. Eu sou a doutora Ana Flávia, ginecologista, especialista em reprodução, faço parte da equipe médica da OIA e é um prazer tê-las aqui e um prazer poder refletir sobre esse assunto que eu gosto tanto. Então vamos lá, eu vou começar a apresentação e fico disponível no fim para a gente tirar todas as dúvidas que surgirem. Bom, então o tema de hoje é tudo que você sempre quis saber sobre o congelamento de óvulos. Então, nós mulheres, diferentemente dos homens que produzem espermatozoides a cada 90 a 120 dias, nós nascemos com uma reserva de óvulos e a gente vai perdendo ao longo da vida, até né, que chega uma hora que esgota, que é a menopausa. Então, por isso, o fator idade da mulher tem um impacto muito importante na fertilidade. Então, como que funciona essa perda? Lá dentro da barriga da nossa mãe, a gente tem uma quantidade de folículos, que é a casinha do óvulo. Todo mês, o nosso ovário, né, depois que a gente entra na puberdade, tem a primeira menstruação, que é a menarca, todo mês o nosso ovário vai recrutar uma série de folículos, em torno de 1.000 a 2.000. Um deles dispara o crescimento na frente, torna-se o folículo dominante, é ele que rompe e libera o óvulo. Mas todos os outros folículos que foram recrutados naquele mês entram em atresia, e a gente perde também esses outros folículos, e consequentemente os óvulos, né? Então, com isso, quando a gente chega aos 35 anos, e aqui nesse gráfico a gente consegue perceber uma queda importante da fertilidade, né? A gente vai ter uma queda aí pela metade da taxa de fertilidade, e a partir dos 35, a gente continua a perder quantidade, a gente passa também a perder qualidade do óvulo. Com isso, quando a gente chega aos 40, a gente vai ter uma outra queda, né, abrupta da taxa de fertilidade, porque essa perda de qualidade do óvulo vai impactar na qualidade do embrião que se forma a partir desse óvulo, né? Então, forma-se embriõezinhos com maior risco de ter alterações cromossômicas. Algumas que até são compatíveis com a vida, como síndrome de Down, mas que não deixa de aumentar risco de aborto, e algumas que são incompatíveis com a vida, que às vezes vai nos dar, né, uma gestação, mas que vai acabar evoluindo para um aborto, ou às vezes ele nem vai conseguir grudar ali no útero para se desenvolver. Então, por isso, né, à medida que a idade da mulher vai passando, como a gente vê aqui no gráfico, a taxa, né, de gestação, ela vai caindo. E essa taxa, tanto no sentido de uma gestação espontânea, como também através de tratamentos de reprodução. Então, por isso que é fundamental a gente refletir sobre o planejamento reprodutivo, né? Porque às vezes a gente pensa, não quero agora, mas lá na frente, né, se eu quiser, eu faço um tratamento, né? Mas as chances estarão reduzidas também, mesmo com o auxílio de um tratamento. Então, por isso, a reflexão sobre o planejamento reprodutivo é fundamental. E como então a gente faz essa reflexão, né, sobre um planejamento reprodutivo? A primeira coisa é entender isso, né, de como ter esse conhecimento de como funciona a reserva ovariana da mulher. O segundo ponto é conhecer a sua própria reserva ovariana. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode estimar a reserva através, né, de alguns exames. Então, aqui a gente tem o antimileriano, que é um hormônio que a gente dosa no sangue, e que ele é produzido lá dentro do folículo. Então, quanto mais folículos eu tenho, maior o nível de antimileriano. Como a gente vai perdendo folículo ao longo da vida, né? A tendência é que esse antimileriano vai caindo, tá? Com o passar da idade. Uma outra forma da gente avaliar é através da contagem de folículo antral. Essa contagem é feita através de um ultrassom transvaginal. Tá? E da mesma forma, à medida que a idade vai passando, essa contagem ela vai caindo. Esses gráficos conseguem mostrar para gente essas linhazinhas, né, coloridas. E quando eu doso, né, ou quando eu conto essa quantidade de folículos, eu consigo colocar aqui no gráfico de acordo com a idade e entender se eu tô
na média, ou seja, percentil 50, né, que é o esperado ali para a idade, se eu estou acima da média ou se minha reserva está abaixo daquilo que a gente esperaria para a sua idade, tá? E uma coisa importante também para a gente entender aqui é que essa estimativa da reserva ovariana, através do antimileriano e da contagem de folículo antral, vai ser apenas do ponto de vista quantitativo. Não existe nenhum exame que a gente consiga mensurar a nossa reserva do ponto de vista de qualidade desses óvulos, né? E a gente, como eu falei para vocês, a gente também vai perdendo qualidade desses óvulos. Então, o principal parâmetro para a gente entender sobre qualidade dos óvulos é a idade da mulher. Então, uma outra coisa, né, além de entender como essa perda dessa reserva funciona, além de conhecer a sua própria reserva ovariana, né, é entender em que momento de vida você tá, quantos anos você tem, tá? Assim, a gente vai conseguir, né, avaliar de uma forma mais ampla essa reserva, que a gente fala que é o nosso relógio biológico. Então, aqui nessa imagem, a gente tem, né, dois ovários, né, bem diferentes. Aqui o de cima, a gente tem alguns folículos, que são essas bolotinhas pretinhas, né? Então, a gente tem uma escassez de folículos, ou seja, uma paciente com uma baixa reserva ovariana. E aqui embaixo, a gente tem um ovário cheio de folículos, né? Cheio de bolotinhas pretinhas. Então, mostra uma boa reserva ovariana. Então, se a gente for pontuar, né, o planejamento reprodutivo, que é importante a gente pensar. Então, a gente viu que é importante a gente entender como essa reserva ela vai diminuindo. Aqui embaixo, avaliar, né, conhecer a minha própria reserva ovariana, né, entender a qualidade dos meus óvulos, então, com quantos anos eu tenho, né? E contextualizar para os meus planos de vida. E aí, quais são esses planos? Eu quero ter filhos? Se sim, quantos filhos eu gostaria de ter? Quantos anos eu penso em ter o meu primeiro filho? E quantos anos eu penso em ter o meu último filho? Porque assim eu consigo traçar, né, um caminho mais seguro, com maior chance da gente se realizar, né, do ponto de vista do sonho da maternidade de uma forma completa. Por que falar de fertilidade é diferente de pensar em fertilização? Porque às vezes tratar desse assunto acaba ainda sendo um pouco tabu, né? A gente tem um certo medo de falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente pensa, é algo que é para acontecer de forma natural, talvez tocar nesse assunto remete a essa questão de, nossa, fazer um tratamento de fertilização, mas são coisas diferentes, né? Quando a gente pensa em fertilidade, a gente está falando da capacidade, né, natural do ser humano de se reproduzir. Quando a gente pensa em fertilização, né, o processo de reprodução em si, que pode acontecer tanto de uma forma natural ou sim também de uma forma artificial, mas a gente acaba associando a fertilização a esse processo artificial, né? Então acho que por isso que às vezes gera essa certa resistência. E quando a gente pensa no planejamento de vida reprodutivo, né, de vida fértil, quando a gente reflete sobre fertilidade, a gente quer pensar nessa capacidade de gerar uma vida de uma forma natural hoje, ou talvez preparar para um futuro, e quem sabe, às vezes, né, refletindo sobre isso, diminua o insucesso, né, de tratamentos que às vezes a gente precise recorrer. Então, do que se trata, né, esse planejamento de vida fértil e o que a gente vai descobrir com esse planejamento de vida fértil? Então, o primeiro, como está a nossa reserva ovariana? A gente vai, através da dosagem do hormônio antimileriano, estimar essa reserva do ponto de vista quantitativo, e a gente vai entender, né, como mostrei lá naquele gráfico para vocês, se a gente está dentro do que a gente espera para a idade, ou se a gente tem uma reserva abaixo ou acima da média. Assim, a gente vai poder traçar, né, o nosso caminho, o nosso planejamento com mais segurança e com menos riscos. Além disso, a gente vai
conseguir entender se tem um risco aumentado, né, da menopausa chegar antes da média, ou seja, da gente ter uma menopausa precoce. A gente sabe que a média de idade da mulher brasileira é em torno de 52 anos. Né? E jogando naquele gráficozinho, a gente consegue entender se eu tenho um risco aumentado para que, a menopausa aconteça antes dessa idade. E a gente sabe que as chances, né, de engravidar, elas começam a diminuir cerca de 10 anos antes de você parar de menstruar, ou seja, né, é o período que a gente chama de climatério. Então, isso pode impactar nos planos que você traçou. Então, a gente ter esse conhecimento, né, refletir, se planejar, vai ajudar, às vezes, a gente fazer ajustes, né, que sejam necessários para a gente ter essa segurança lá na frente. Então, enquanto ainda é tempo. Outra coisa importante no planejamento de vida fértil é que a gente vai entender o momento mais seguro, né? Até quando é mais seguro aí planejar uma gravidez natural. Então, aqui na OI, a gente trabalha não só com a avaliação, né, do exame antimileriano, a estimativa da reserva, mas também contextualizando sempre para os planos de vida, entendendo seus antecedentes, as questões familiares, a sua história, para juntos a gente chegar e traçar, né, um caminho mais seguro e mais ideal para você. E um outro ponto é que a gente vai entender se, de fato, faz sentido o congelamento de óvulos para você, se a gente realmente tem essa indicação. E para a gente responder isso, a gente precisa entender, né, em que estágio de vida fértil você está, ou seja, avaliar essa idade, entender essa reserva, né, e os planos de vida. E se de fato a gente tiver a indicação de congelamento, a gente vai estar aqui para ajudar e passar por todas as etapas junto com vocês. Nesse meio do caminho surgem milhões de dúvidas, né? Uma muito comum, que sempre vem à tona, é se vale a pena congelar os óvulos depois dos 35 anos, né? Então, aqui tá, né, pra gente, só vale a pena congelar até os 35 anos. Isso é mito ou verdade? Então, isso é um mito. É claro que a gente viu lá naquele gráficozinho que depois dos 35 anos, a nossa reserva ela vai diminuir de uma forma mais abrupta. Então, é claro que, se possível, o ideal é a gente fazer antes dessa idade, porque a tendência é que eu consiga mais óvulos, né, e óvulos de melhor qualidade, o que vai dar maior chance para a gente de sucesso, né, e de uma lá no futuro, caso a gente precise utilizar esses óvulos, tá? Mas, depois dos 35, então não posso mais? Pode, a gente vai refletir juntos, né, as chances, né, alinhar expectativas e definir juntos, então, se faz sentido ou não. Então, quando a gente pensa, vale a pena congelar até os 35 anos? Sim, é um mito, isso de uma forma geral, mas a gente sempre precisa individualizar, porque cada corpo é único. Então, essas outras perguntas ali que surgem também, né, no meu caso, até que idade vale a pena congelar? Preciso largar tudo e congelar meus óvulos agora mesmo? Então, como saber se chegou ou passou da minha hora? Essas perguntas mais individuais a gente precisa, né, entender um todo, a gente precisa individualizar. E por isso é importante essa trajetória, esse planejamento de vida fértil. Então, algumas indicações, né, para a gente pensar na necessidade aí do congelamento de óvulos. Eu sinto que estou correndo contra o tempo. Porque a gente sabe que as chances de engravidar naturalmente aos 30 anos são em torno de 18 a 20% ao mês. Depois dos 35, as chances caem para 10 a 15%. E aos 40 anos, fica em torno de 5%. Então, quando a gente sente aquela pressão, que a idade está chegando, os anos estão passando, né? E meus planos ainda não estão para esse momento, né? O congelamento vem sim como uma alternativa para nos dar tranquilidade nesse sentido. Uma outra
indicação, se eu ainda não tenho certeza se eu quero ter filhos, né? Eu sempre falo até para aquelas mulheres que tem certeza que não quer ter. Até nesse sentido, o congelamento pode ser uma alternativa de dar a possibilidade para essa mulher mudar de ideia lá na frente, né? Então, essa incerteza também é uma indicação. E a gente vê que as buscas pelo congelamento de óvulos, elas cresceram 89% nos últimos 5 anos, né? Então, isso mostra como as mulheres que querem ter filhos ainda sentem a necessidade de adiar a maternidade para tentar conciliar carreiras, realizações pessoais, né, familiares, e com isso vem a necessidade de adiar a maternidade. E felizmente, a gente, né, cada vez mais o congelamento de óvulos vem aprimorando e como uma alternativa que nos dá tranquilidade em relação a isso. Uma outra, né, indicação é se eu tenho a reserva ovariana reduzida ou se eu tenho indicação de preservar a fertilidade por razões médicas, né? Então, eu fiz um antimileriano para estimar minha reserva e me deparei com uma reserva abaixo daquilo que esperava para minha idade. Eu não, né, tenho planos de engravidar agora. Então, é sim uma indicação para a gente pensar no congelamento, né? E se eu me deparo com razões médicas, né, comorbidades, condições que vão impactar na minha reserva. Por exemplo, síndrome de Turner, síndrome de X frágil, né, mutação de BRCA, que são doenças genéticas que podem comprometer a minha reserva, tá? Doenças autoimunes, né? E, por exemplo, um câncer, né? Aquela paciente que descobriu um câncer, que vai passar por um tratamento, né, de quimioterapia, radioterapia. Esses tratamentos, eles podem ser gonadotóxicos. O que que é isso? Vão afetar, né, as gônadas, então, os ovários nas mulheres, os testículos nos homens, e prejudicar a qualidade, então, dos óvulos e espermatozoides. Então, diante desse diagnóstico, é fundamental refletir sobre um planejamento reprodutivo e considerar o congelamento de óvulos antes da gente iniciar o tratamento de quimioterapia. Bom, então pensando nessa trajetória de planejamento de vida fértil, o primeiro passo é se preparar, né? E a gente, então, dá esse primeiro passo com uma consulta inicial, que pode ser online, através da descoberta da fertilidade, ou uma consulta presencial, em que a gente vai entender todo o seu, né, estado de saúde, não só geral, mas também reprodutivo, né? Solicitar os exames necessários e, se tiver a indicação aí do congelamento, a gente vai partir para o segundo passo, que é da estimulação ovariana, em que a gente vai utilizar hormônios para fazer com que os folículos, né, que é a casinha dos óvulos, cresçam, maximizando as chances, né, de a gente conseguir mais óvulos, para a gente poder guardar mais óvulos e ter maior chance lá na frente. Durante esse processo da estimulação ovariana, essas medicações, né, esses hormônios, são injeções que vocês aplicam em casa, né, sob nossas orientações, e nesse período a gente precisa de ultrassons de controles, em que a gente faz aqui na própria clínica da OIA. Assim que os folículos atingem um tamanho ideal, a gente vai para a terceira etapa do nosso processo, que é a coleta de óvulos, né? Então, a punção ovariana é um procedimento cirúrgico, né, que acontece num laboratório parceiro, sob uma sedação, tá? Como se fosse para uma endoscopia. Então, vocês não sentem dor, não vem nada, tá bom? Apesar de ser nesse laboratório parceiro, essa punção é realizada pela equipe médica da OIA. E o quarto passo, que acontece no laboratório, somente ali entre os embriologistas, é a criopreservação dos óvulos, né? Eles serão congelados e guardados em segurança. Outras dúvidas que às vezes surgem, e que a gente colocou aqui para a gente refletir se é mito ou verdade, quase não há contraindicações para o congelamento de óvulos e o procedimento pode ser feito em 2 semanas. Então, vamos lá refletir sobre isso.
Bom, então realmente, né, quase não se tem contraindicações para o congelamento de óvulos, é um processo bem seguro, tá, para a maioria aí das pessoas. É claro que a gente, né, vai avaliar todo o seu histórico de saúde, checar os exames, para garantir uma maior segurança e que o procedimento seja feito aí sem, né, intercorrências. E o procedimento pode ser, sim, feito em 2 semanas. A fase mais demorada é a segunda etapa da estimulação ovariana, tá? Que são 8 a 12 dias de medicação. E a coleta de óvulos é uma etapa bem rapidinha, tá? Em cerca aí de 30 minutos, às vezes até menos, a gente consegue já aspirar todos os folículos para que os óvulos sejam congelados de imediato. Então, o todo aí dura entre 10 a 15 dias. Então, a gente falou um pouquinho sobre, né, as etapas. Aqui eu vou esmiuçar um pouquinho para vocês como funciona a parte, né, da estimulação ovariana. Então, o tratamento começa no primeiro dia da menstruação, em que vocês entram em contato com a gente para a gente agendar esse primeiro ultrassom que a gente chama de ultrassom basal. Ele é realizado no segundo, né, ou no segundo dia do ciclo menstrual, ou no terceiro, ou no quarto dia do ciclo. E aí a gente vai checar nesse ultrassom se não tem nenhum citinho que possa prejudicar a gente começar o tratamento naquele mês. A gente vai fazer a contagem de folículo antral, porque essa contagem de folículo é nossa potencial resposta de tratamento. Então, a gente vai entender se é um mês favorável para a gente começar. Estando tudo ok, a gente começa a estimulação, tá? Com as injeçõezinhas, como eu tinha explicado para vocês. E durante esse período, a gente faz ultrassonzinhos de controle. Quando os folículos atingem um tamanho ideal, então a gente dá essa última medicaçãozinha aqui para disparar a ovulação. E aí a gente agenda a coleta de óvulos para 35 ou 36 horas depois dessa última medicação. E o que a gente pode sentir durante esse processo? Quando a gente está, né, num ciclo menstrual normal, um folículo está crescendo. No tratamento de congelamento de óvulos, eu quero que todos os folículos que eu tenho ali naquele mês cresçam, né? Para eu conseguir a maior quantidade de óvulos. Cada folículo está produzindo hormônio. Então, se vários folículos estão crescendo, meu nível hormonal vai ficar bem mais elevado do que de um ciclo menstrual, tá? Então, isso pode potencializar sintomas de TPM. Então, pode ter dor de cabeça, dor nas mamas, alteração de humor. À medida que os ovários vão crescendo, eles começam a ocupar um espaço que eles não ocupavam antes. Então, isso pode dar um desconforto abdominal, tá? Distensão, às vezes o intestino pode prender um pouco. Mas, volto a dizer, cada corpo é único. Então, cada paciente vai reagir de uma forma a esse processo. Tem pacientes que vão ser mais sintomáticas e tem pacientes que vão passar super bem e não sentir nada, nada, nada durante o processo. E o que esperar da experiência com a OIA? Essa trajetória foi pensada, né, para vocês a partir de pesquisas e testes. A gente construiu uma jornada única, que tem você, né, o seu conforto e a sua segurança como prioridade em todas as etapas. A gente tem condições especiais de pagamento, com transparência, né, dos valores. Você vai entender, uma vez que contratar o serviço, o quanto exatamente você vai pagar, o que vai estar incluso para, né, você não ter nenhuma surpresa no final. E a gente tem as condições, né, especiais de pagamento para fazer com que tenha soluções para que isso possa caber aí, né, no seu bolso. E a gente tem o jeito OIA de cuidar, com acolhimento, pontualidade e um atendimento inclusivo. Além da equipe médica, temos também uma equipe de cuidados dedicada a acolher desde o primeiro contato, né, via WhatsApp, até o pós-atendimento. Bom, uma vez que a gente passou por esse processo, concluímos tendo nossos óvulos congelados, o que vem depois desse congelamento de óvulos? Lá no futuro, né, caso a gente precise utilizar esses óvulos, a gente
o laboratório vai descongelar esses óvulos e vai fertilizá-los, né, através do tratamento de fertilização in vitro, com sêmen, seja do parceiro, seja um sêmen de doador. E quando a gente pensa em sêmen de doador, esse sêmen pode ser de um parente de até quarto grau da parceria, ou a gente pode recorrer a bancos de sêmen, né? Quando a gente pega um banco de sêmen, esse doador é anônimo. Uma vez que a gente fertilizou esses óvulos, formamos então um embriãozinho, a gente vai preparar o útero para transferir esse embrião. E aí, depois de 10 dias, a gente colhe o beta-HCG para saber se deu positivo e essa transferência de embrião deu certo. Bom, e aí aqui, para quem já tem um óvulo congelado e a gente vai passar por essa etapa, né, de descongelar e fertilizar, o custo é 16 mil. E quais as chances da gente engravidar com esses óvulos, né, que foram congelados? As chances, elas giram em torno de 30% a 60%. Isso vai depender da idade que a gente fez, né, o congelamento de óvulos e da quantidade de óvulos que a gente guardou. Então, a gente sabe que as chances de sucesso, elas são menores quanto maior for a idade da mulher no momento do congelamento de óvulos. Justamente por causa daquele primeiro gráficozinho que eu mostrei para vocês, que a fertilidade ela vai caindo conforme a idade vai passando. Bom, e por fim, então, a gente sabe que o conhecimento é a chave para as boas escolhas, né? De uma forma geral, e isso não é diferente também para o planejamento reprodutivo. E é fundamental a gente fazer um plano de vida reprodutivo para a gente ter maior chances de sucesso, né, de realizar o nosso sonho lá na frente. Nem todas as mulheres precisam congelar óvulos, tem aquelas que a gente vai refletir sobre o planejamento e vai entender que esse planejamento tem segurança para que a gente tente de uma forma espontânea, aconteça, né, uma gestação natural. E tem aquelas que às vezes vão optar pelos outros caminhos, né, para a maternidade. Então, não congelar e lá na frente, se for preciso, receber um óvulo doado ou, né, partir para uma adoção. Então, a gente tem muitos caminhos para a maternidade e a gente, inclusive, vai refletir com vocês isso também, né? O importante é entender que você é dona da sua própria história e a gente está aqui para ajudar, né, no caminho e fazer essa história a mais bonita possível. Bom, estou à disposição para a gente refletir mais, aprofundar nesse bate-papo. Se ficou alguma dúvida, vamos tirar todas essas dúvidas. Obrigada. Perfeito, doutora, muito obrigada. Pessoal, boa noite, sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Meu nome é Glauba, faço parte do time de marketing da OIA, e agora a gente vai para o momento de, como a doutora disse, de tirar as dúvidas. Compartilhei com vocês aí no chat um link onde vocês podem enviar perguntas de maneira anônima, ou se quiser se identificar também. Se quiser participar online com a gente, é só levantar a mãozinha aqui no Meet, no ícone de mãozinha, assim, que a gente aprova a participação de vocês, e vocês podem fazer a pergunta aqui ao vivo para a doutora. Então, vamos começar com uma perguntinha, doutora, que já está aqui no link anônimo, que é a seguinte: eu tenho DIU Kailina e preciso tirar para fazer o congelamento? Se sim, quanto tempo antes? Bom, a gente não precisa tirar o DIU, tá? Nem o DIU Kailina, nem o DIU Mirena, e nem o DIU de cobre ou cobre prata, tá? Às vezes a presença, né, do DIU, se você não menstrua por causa do DIU, talvez vai dificultar um pouquinho a gente encontrar aquela fase para iniciar, né? Que a nossa referência é o início do ciclo, a menstruação, tá? Mas através de ultrassom, a gente consegue entender a fase do ciclo e planejar o melhor momento para iniciar. Perfeito. A próxima pergunta é: suspendo a menstruação há 3 anos por causa da endometriose, emendando cartelas de anticoncepcional. Isso ajuda a preservar a reserva ovariana?
Infelizmente, não. E até só para voltar um pouquinho, tá? Fazer um link na pergunta anterior. Aí, nesse caso, tá? Quando a gente tem o uso de um anticoncepcional via oral, aí a gente precisa suspender, tá bom? Para começar o processo do congelamento. Mas, infelizmente, usar o anticoncepcional não faz a gente protelar a perda da reserva ovariana e, consequentemente, a menopausa. Porque apesar de a gente não ovular, o recrutamento, ele existe. E aí, então, aqueles folículos, eles entram em atresia e eles vão embora. Entendido. Perfeito, doutora. Mais uma perguntinha é a seguinte: como é feita a avaliação inicial em uma consulta online? Essa é uma boa pergunta, né? Porque existem, talvez as pessoas fiquem um pouco receosas desse formato. Bom, é claro que tem algumas coisas que o online não vai substituir, né, o presencial, mas na consulta online a gente consegue entender todo esse histórico de saúde, né, conversar sobre os planos de vida, a gente consegue solicitar e até um retorno online com a dosagem do antimileriano, que é uma das formas da gente avaliar, né, a reserva ovariana. A gente consegue, a partir desse resultado, traçar esse planejamento, o melhor caminho para você, né? Mas é claro que uma vez que a gente indicou o tratamento e a gente precisa, né, e a gente optou por fazer o congelamento de óvulos, todo o tratamento segue de forma presencial, que a gente vai precisar fazer os ultrassonzinhos, né, de controle. Então, no online, a gente se baseia muito na história, planos e no antimileriano. No presencial, a gente associa o ultrassom transvaginal com contagem de folículos antrais, tá? Isso. E vale lembrar que tanto a consulta online quanto a presencial é de até 1 hora, né, doutora? São Exa 60 minutos de consulta, então é bastante coisa, dá para investigar bastante coisa nesse tempo. exatamente. Perfeito. Mais uma perguntinha, essa também aparece com certa frequência. Moro nos Estados Unidos, quanto tempo eu preciso estar no Brasil para realizar o procedimento, todo o tratamento? Bom, se a gente conseguir, né, fazer alguns examinhos iniciais, né, por lá e vir só para o procedimento em si, a gente precisa de 15 dias, tá? Eu sempre, né, oriento, às vezes, como depende um pouco do ciclo, claro que a gente pode tentar marcar com o uso de pílulas, né? Mas ter também um período ali no pós para se recuperar aqui, a gente ter certeza que tá tudo bem, né? Para ir com segurança, né? Mas também tem, quando eu, né, comentei desses exames, coisas que a gente também consegue avaliar assim que chegar um ultrassom com contagem, entender a reserva, né? Coletar sorologias, que são exames que a Anvisa exige, mas que eles saem, a gente coletou assim que começou, né? Tem um tempo hábil para sair durante o processo, né? Então dá para a gente ajustar, mas pelo menos 15 dias a gente precisa por aqui, tá? Mas eu acho válido, sim, né? É fundamental uma consulta online previamente para a gente traçar, né? E deixar tudo isso organizadinho para não ter as surpresas quando chegar aqui, tá tudo alinhado. Boa. Próxima pergunta é: tenho 30 anos, fiz meu antimuleriano em março e deu 1,27. Tirei o DIU, fiz esterossalpingografia, já tive DIPA, repeti o antimuleriano, deu 1,20. Realmente preciso congelar? Bom, essa é uma pergunta boa, né? Que essa a gente vai ter que individualizar e contextualizar para os planos de vida. Por quê? Se a gente for jogar naquele gráficozinho, né, que eu mostrei no início da apresentação, a gente vai ver que esse antimileriano está um pouco abaixo da média, tá? Mas isso não significa uma dificuldade para engravidar. Eu falo que o antimileriano ele não mostra capacidade para engravidar, tanto porque não, quando a gente pensa em engravidar, a reserva ovariana é apenas um fator. Eu preciso de vários outros fatores funcionando direitinho, como por exemplo a tuba, e foi por isso que fez a esterossalpingografia, né, para a gente ter esse olhar amplo, tá? E também porque, uma vez que eu tenho um antimileriano de 1,20, que está um pouco abaixo da média, não significa que eu não tenho reserva, né? Eu tenho uma boa quantidade ainda de folículos ali que podem liberar óvulo e o espermatozoide pode encontrar esse óvulo e você engravidar. O que é importante? A gente entender
para quando você quer uma gestação e quantos filhos você quer ter. Então, se você me falar, eu quero só um filho e, né, já tirei o DIU e fiz a ultrassonografia para tentar engravidar agora. Pode ser que, né, se a tuba estiver funcionando direitinho, todos os outros fatores estiverem funcionando direitinho, você engravide e nem precisa do congelamento de óvulos. Mas se você me falar, eu quero 3 filhos, um agora, um com 39 e um com 43. Aí eu vou falar assim, vamos congelar óvulos, principalmente pensando, né, nessa terceira gestação. Então, isso tudo é fundamental para a gente entender se é preciso, né, ou não o congelamento. Bem completo, doutora. Muito obrigada. Estamos, então, partindo para a última perguntinha. Se alguém ainda quiser enviar a sua dúvida ou participar online, pode ficar à vontade. Entre o antimuleriano e a contagem de folículos antrais, existe algum que seja mais confiável para entender a fertilidade? Bom, eu geralmente, às vezes, né, gosto de complementar um e outro, porque ele vai dar para a gente visões, perspectivas diferentes, né? Então, eu falo que o antimilleriano, ele ajuda, é como se fosse um então ajuda a gente a entender a longo prazo, né? Ele não vai dar tanta variação de um mês para o outro, por exemplo, né? Quando a gente pensa na contagem de folículo, é uma foto ali do nosso ovário naquele mês, né? Que pode, às vezes, ter alguma variação de um mês para o outro. Então, a gente está num mês favorável, tem uma contagem de folículos um pouco maior, tem um mês que não está tão favorável, tem uma contagem um pouquinho menor, mas é claro que cada um vai ter ali a sua média, né? Que vai variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, não vai dar tanta discrepância. Então, o antimilleriano às vezes ajuda a gente mais nessa noção a longo prazo de traçar o planejamento reprodutivo, mas quando a gente pensa, qual a minha potencial resposta ali, né, naquele mesmo congelamento? Quantos óvulos será que eu posso conseguir? Eu acho que a contagem de folículos vai nos mostrar algo mais palpável, né, sobre esse número aí próximo do que a gente vai conseguir congelar. Então, eu acho que às vezes um acaba complementando o outro e um talvez seja mais favorável numa situação e o outro no outro. Há que se entender caso a caso de qualquer forma, né, doutora? Exato. Perfeito. Bom, chegamos ao final das perguntinhas. Eu só quero lembrar que essa apresentação ela foi gravada, então nos próximos dias aí dessa semana vocês todas vão receber por e-mail o link para acessar a gravação desse webinar. Doutora, muito obrigada novamente pela presença. Sempre legal estar aqui contigo. Uma apresentação maravilhosa. Obrigada, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, agradeço a presença de todos. É sempre muito bom refletir, né, e discutir com vocês esse assunto que eu gosto tanto. Perfeito. Boa noite a todas, gente. Bom descanso. Boa noite, doutora. Boa noite, obrigada pela presença de todos.